Olá, gente! Boa noite, Brasil! Deixa eu ver quem tá aí já comigo, já acenando e eu clicando aqui, fazendo alguns testes. Sandra Carneiro tá aí, a Clínica Espaço VIP, Flávia, Anderson, bastante gente entrando, Jaqueline, Amanda, boa noite. Boa noite. Espero que tenha sido uma segunda-feira abençoada para todos vocês. Ana Beatriz entrou. Boa noite. Jeane, boa noite. Amanda Genuíno Estética, acho que é assim. Boa noite. Avisa lá. Toda segunda e quinta-feira nós temos os nossos meetings, né? Pré-lançamento do novo curso que eu tenho certeza que vai revolucionar a estética no Brasil, um novo conceito, uma nova visão clínica, uma nova abordagem. E eu tenho feito uma sequência para vocês entenderem como um grande quebra-cabeça aquilo que vem pela frente. Então, tivemos o primeiro Meet, onde nós falamos sobre a nova estética do século XXI, mostrei um paralelo entre a realidade, né? Hoje, o que a gente vive, quais são as modas, as tendências, a realidade da estética no Brasil. Na nossa segunda aula, nós falamos do cérebro e intestino que mandam em quase tudo. Esses vídeos, inclusive, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube. Eu salvei o anterior e já aprendi a salvar aqui a live ao vivo e vou salvar hoje também, tá? E hoje, o nosso tema, dando continuidade, já que a gente falou muito do intestino como segundo cérebro, falamos da microbiota, né, como um terceiro cérebro. Hoje a gente ficou de falar e apresentar para vocês, eu fiz o convite todos, sobre intoxicação, né? Nós vamos começar entendendo um pouco mais dessa palavra e como abordar esse novo conceito, que será de errado que a gente tem feito conosco mesmo diariamente, que eu posso melhorar, que eu posso substituir alguns hábitos para me garantir uma maior longevidade, para eu pelo menos aspirar isso, né? Viver mais e melhor. Tem pequenas atitudes, gente, pequenos gestos que nós podemos fazer da hora que acordamos à hora que vamos dormir, que podem mudar todo o nosso histórico daqui para frente. E é isso que nessa nova abordagem da estética do século XXI eu venho trazendo para vocês, tá? Então eu vou virar aqui minha câmera então para nossa tela, onde eu convido todos a participarem comigo aí acompanhando. Hoje o nosso assunto é sobre intoxicação visível e invisível. Então vamos conhecer, esse é meu convite. E a gente já começa com uma pergunta, né? Nossa, não bastasse só aquilo que já é visível, que a gente sabe, nós ainda somos intoxicados diariamente por várias coisas invisíveis, sim. E é mais difícil, né? É mais difícil brigar e lutar com aquilo que é invisível do que com aquilo que é visível. Então, muito possivelmente, nós vamos ter um grande papel e um empenho em substituir, em ajustar aquilo que é visível e tentar encontrar recursos e maneiras da gente poder sobreviver a todas essas intoxicações, a conviver, sobreviver, a diminuir o impacto das intoxicações invisíveis, tá bem? Eu quero começar com este dado que eu trouxe do professor Flávio, doutor Flávio Zambroni, que é presidente do Instituto Brasileiro de Toxicologia e CEO da Planitox, tá? Isso é um dado estatístico onde diz o seguinte, que nós temos contato diariamente, eu e você, com mais de 100 mil substâncias químicas, 100 mil diariamente, que estão desde os alimentos, produtos de limpeza, cosméticos, medicamentos, entre outros que nós vamos mostrar. Ora, eu e você diariamente estamos expostos a mais de 100 mil substâncias químicas. E eu vou voltar aqui para fazer uma pergunta para vocês. Será que essas 100 mil substâncias químicas,
também estavam presentes há 2, 3 mil anos atrás, numa época que nós não tínhamos, né, os hábitos de higiene diários, repetidos, onde não existiam cosméticos, perfumes, nada para asseio, produtos para dentro de casa, porque o corpo humano, vocês entendem que ele é o mesmo. Nós não mudamos a nossa composição anatômica desde que o mundo é mundo. O ser humano continua nascendo com um coração, 2 pulmões, um estômago, né? O que a gente vem sofrendo e acontecendo com o passar dos anos é uma adaptação metabólica a todas as novas condições que o corpo tem sido submetido. Seja condições de estresse, físicas, químicas, metabólicas, condições eletromagnéticas, a gente vem passando por grandes mudanças e adaptações. Mas que o corpo humano é o mesmo de anos atrás, ele é o mesmo. Ninguém aí tá nascendo, porque agora, como, né, tem muitas toxinas, tem ninguém nascendo com 4 rins. Eu não conheço isso. Como a poluição aumentou, vamos nascer com 3 pulmões. Se isso acontecer, algum tipo de aberração, né? Alguma anomalia. Então, o ser humano continua o mesmo. Mas olha essa frase aqui do Dr. Flávio Zambroni dizendo que nós hoje estamos expostos a mais de 100 mil substâncias químicas diariamente. Então, no mundo, aí vem uma pergunta, mas Edivana, mas nesse mundo que a gente está vivendo então, com essas 100 mil substâncias químicas diariamente, não é possível a gente pensar em evitar completamente nossa exposição a esses disruptores. E é verdade, gente. Não tem como falar assim, então vamos viver dentro de uma bolha, né? A gente começa a ser extremista, vamos viver dentro da bolha, vamos voltar para a roça, vou largar a cidade, os grandes centros. Apesar da gente já estar sentindo grandes movimentos nesse sentido, tá? As pessoas deixarem os grandes centros e começar hoje a procurar um terreninho lá no meio do mato para inspirar um ar melhor, menos estresse, menos barulho, plantar, né, e colher. A gente está vendo um movimento assim acontecendo. Mas, de modo geral, para quem vive em grandes centros, é muito difícil a gente realmente pensar em não se expor. Então, como que a gente pode lidar, Edivana? Primeira coisa, vamos entender o que é essa intoxicação. Nada mais é que um conjunto de sinais e sintomas. Talvez você já tenha alguns desses sinais e sintomas que surgem por essa nossa exposição a essas substâncias tóxicas diariamente. E às vezes eu posso afirmar para você que muitas das vezes nós não vamos relacionar ao perfume que usamos diariamente. Nós não vamos relacionar ao detergente que usamos, ao sabão em pó que usamos. Nós não vamos relacionar àquele filtro solar que nós usamos diariamente. Talvez os sintomas que a gente vem sentindo, a gente vai geralmente relacionar a alguma coisa ruim do nosso dia a dia, alguma briga, podemos relacionar alguma coisa que você comeu, podemos relacionar algum mal-estar familiar, alguma coisa emocional, psicológica, mas é difícil as pessoas analisarem ao uso de uma pasta de dente todos os dias, por exemplo, onde a gente psicologicamente já está programado que aquilo é benéfico, que eu tenho que usar todos os dias, que desde a minha infância me ensinaram a usar e que jamais uma pasta de dente vai ser ofensiva, por exemplo. Então, você pode atribuir a coisas que você comeu, a acidez na boca, ao câncer que surgiu, a inúmeros outros fatores, menos aquilo que teoricamente, nosso cérebro foi programado como inofensivo, tá? Interferem, né? Esses sinais e sintomas interferem diretamente no nosso sistema endócrino, causando tanto efeitos, gente, negativo na nossa reprodução, no desenvolvimento, no sistema neurológico e no sistema imunitário. O mais afetado inicialmente em todo o processo de intoxicação é o nosso sistema de defesa. Por quê? Porque teu corpo vai a todo custo tentar te defender. Nós temos, gente, algo de sobrevivência que é reptiliano, que é desde o passado.
Tanto é que a única forma que o ser humano não consegue se matar, se morrer, né? É tampando o próprio nariz, porque é ativado imediatamente o recurso de sobrevivência. Nós buscamos o tempo inteiro na falta de água, na falta de comida, na falta de sono, na escassez, na abundância, a gente busca sobreviver. Quando tem excessos, o corpo vai tentar de todas as maneiras nos limpar, nos proteger. E claro, tudo que é identificado como partícula estranha dentro do nosso corpo não foi projetado para estar ali, para fazer parte da minha natureza, é o nosso sistema de defesa que entra em contato imediato. Se ele está lutando e travando uma batalha, gente, para tentar nos defender de metais tóxicos, metais pesados, se ele está tentando nos defender de uma amálgama, se ele está tentando nos defender de um nome estranho de um alimento, de um produto industrializado, ora, ele está deixando a sua força, que deveria estar canalizada para poder nos defender de vírus, bactérias, fungos oportunistas patogênicos. Alguma frente vai ficar sem defesa, concordam comigo? Porque assim, não tem para tudo, né? Os nossos anticorpos, eles foram preparados para nos defender de micro-organismos, ponto final. Ele não foi preparado para nos defender de parabenos, conservantes, aromatizantes, inseticidas, medicamentos, nada disso. E quando ele passa a assumir essa frente dessa batalha no nosso corpo, alguma outra frente ficou desguarnecida, e provavelmente a dos micro-organismos. Então, uma das coisas que mais a gente observa em pessoas intoxicadas é uma queda da imunidade. Essa pessoa começa com gripes, resfriados constantes, sinusites, rinites, bronquites, todas as ites que você imaginar, dermatites, psoríase, começa doenças autoimunes, porque o sistema imunológico tá baixo. Mas tá baixo e você fala, gente, mas não sei por que eu tô ficando gripada direto, porque você tá intoxicada. Mas talvez os sinais ainda você não está conseguindo perceber, e a gente vai falar sobre isso, desses sinais e sintomas que já demonstram que você está vivendo sim uma intoxicação. Então vamos voltar lá para os nossos slides, onde eu vou mostrar para vocês as 3 principais vias por onde nós nos intoxicamos. E a primeira delas, gente, é através da pele, que é um dos maiores órgãos do corpo humano, né? A pele é o maior órgão do corpo humano. E é interessante, eu queria dividir uma curiosidade com vocês, porque através, seja das nossas mãos, dos braços, o pescoço, a face, o couro cabeludo, a sola do pé, são extremamente permeáveis, se você não sabe. Quando a gente usa uma roupa mal lavada, mal cheirosa, né, uma roupa repetida, toda suada, colonizada de bactérias, micro-organismos, a gente pode sim passar por uma absorção dérmica, é uma via de intoxicação. E tudo vai muito depender, para poder passar pela nossa pele, do tempo que eu fui exposta àquele agente agressor, se essa substância ela é hidro ou lipossolúvel, o tamanho da molécula, não é qualquer molécula que passa pela nossa pele, a temperatura do corpo, né? Quanto mais quente, mais vasodilatado, a gente sabe que maior é a permeação, a temperatura do ambiente, a volatilidade, então substâncias em aerosol, em gases, têm uma permeação muito mais rápida através da pele do que outros tipos. Mas eu quero chamar atenção para um ponto importante que talvez muitas pessoas nunca assimilaram. Você vai numa feira, no supermercado ou na feira, para comprar suas frutas e os legumes da semana, certo? Muita gente faz isso. E aí você tá lá escolhendo, colocando a mão em várias coisas. É a mão na melancia, a mão na banana, é a mão no tomate, no repolho, no chuchu, escolhendo folha daqui, folha dali, vai colocando a mão, vai colocando a mão. Esses alimentos, se eles estiverem ricos em agrotóxicos, uma grande fonte de permeação já dos agrotóxicos é através do teu toque, da tua mão. Engraçado, porque aí a gente chega em casa, pega as verduras, as frutas, tudo, e muita gente tem esse hábito de colocar
de molho numa água, com alvejante, com várias outras substâncias, né? Hipoclorito, enfim, para poder ajudar no combate a micro-organismos, a bactérias. Hoje, inclusive, tem produtos que você compra no próprio supermercado, do lado do tomate cheio de agrotóxico, um produto que é você borrifar para tirar o agrotóxico. É uma coisa impressionante. Mas essa coisa da gente tocando todos os legumes, as verduras e as frutas, a gente já está passando por um momento de intoxicação, por exemplo, do agrotóxico. Nós estamos tendo contato com micro-organismos, sim ou não? E aí, olha a importância da defesa cutânea, e nós vamos ter uma aula na frente, quando eu for falar de eletroterapia, os equipamentos e a cosmetologia atual, a gente vai ter que falar muito da disbiose cutânea. Vocês já ouviram esse termo? Então, existe a disbiose intestinal, que todo mundo vem falando, mas eu quero mostrar o que acontece quando a nossa flora bacteriana da pele sofre um desequilíbrio. Quais são os estragos que nós sofremos nessa que é para ser a nossa maior barreira de entrada, que é a disbiose cutânea? Se você não sabe ainda, nós vamos estudar mais para frente. Eu te convido a fazer parte desse dia, dessa aula da disbiose cutânea. Outro canal, outra via de acesso dos intoxicantes é pela inalação, né? Muitas intoxicações, elas vêm pela aspiração de substâncias que estão no ar. O próprio ar que a gente respira, extremamente poluído. Então, toda essa inalação, ela vai ter um contato direto com os nossos pulmões. Algumas coisas podem sofrer retenção aqui, outras podem cair diretamente na nossa corrente sanguínea. Então, ora, eu posso me intoxicar através da minha pele, eu posso me intoxicar através daquilo que eu inalo. Então, deixa eu dar um exemplo prático aqui, gente. Vocês compram inseticidas, esses que plugam na tomada. Ah, para matar um mosquito na minha casa vive enchendo de besouro e tal. Vocês não fazem ideia do veneno que isso é para o nosso organismo. E às vezes você não entende por que as crianças e os filhos começaram a ter crises respiratórias, tosses. Aí você acha que é o ar-condicionado, que é o filtro do ar, que é porque não tem umidade no quarto. Você acha que é o sereno, coitado. Põe culpa no sereno, né? Da dádiva de Deus. E aí você tá cheio desses inseticidas na sua casa, né? De tomada, para poder matar os bichos. Engraçado que aí a gente inala tudo isso e há uma repercussão sanguínea, uma repercussão celular terrível de intoxicação. Inclusive, há vários relatos de bebês que ficaram no quarto em berços, né, horas dormindo o dia inteiro naquele quarto, sendo cuidada, sei lá, por um cuidador, por uma babá, avó, enfim, com esses inseticidas de tomada e que tiveram processos e ites, bronquiolites violentas em virtude disso. Imagina se o cheiro de um mofo, o cheiro do perfume, de uma fumaça, isso também gera intoxicação. Dessas substâncias, não pensa que está matando só o ratinho, só o formiguinha. Ah, isso está matando a baratinha. Gente, tudo isso usado repetidamente e nós inalando, dependendo da quantidade e frequência, vai matar também as nossas células e, por que não, o próprio ser humano. Então, é isso que eu estou tentando fazer a gente refletir sobre as coisas que a gente faz no dia a dia e às vezes a gente nem pensa, né? Nem associa uma coisa com a outra. A outra fonte, gente, vamos clicar aqui, outro caminho pelo qual a gente se intoxica, é claro, pelo trato gastrointestinal, começar pela boca. Geralmente, na boca, como a gente deixa as coisas pouco tempo, ainda mais nos dias agitados de outros na boca, há pouca absorção pela mucosa oral. Então, ele acaba caindo no nosso sistema digestivo, né, no nosso estômago, e acaba isso sendo processado e absorvido aonde? Foi o que eu falei no nosso encontro passado, no intestino. Então, se esse intestino estiver em disbiose, ou seja,
mais bactérias inimigas, mais micro-organismos patogênicos do que os benéficos formando uma barreira, essas toxinas que deveriam, se uma vez que você comeu no alimento a toxina, ele deveria ser expelido e eliminado junto com as fezes, ele acaba encontrando o intestino inflamado, agredido, altamente permeável e acabam as toxinas caindo na nossa corrente sanguínea e aí começa o grande problema. Porque enquanto ele estava no trato gastrointestinal e a gente tinha a chance de eliminar nas fezes, é uma coisa. Agora, se isso já passa do meu intestino para o sangue, e isso o sangue vai levar agora essas toxinas para todas as células do meu corpo, do dedão do pé até o meu cérebro. Aí começam os meus sinais, os meus sintomas e diversas patologias, tá? Então, olha que interessante, o corpo humano, ele é, de certa forma, como um filtro. Se a gente for pensar, qual é a função de um filtro? Filtrar, né? Então, a assimilação de nutrientes é, de certa forma, um processo de filtragem. Vou dar um exemplo. Você bebe um suco de laranja que tá cheio ali de fibras, cheio de pedacinhos, né? Ou seja, o teu corpo, ele vai assimilar os nutrientes da laranja, as vitaminas, os sais minerais, enfim, vai assimilar e tem que expelir o excesso de líquido pela urina, tem que expelir o bagaço e aquilo que eu de repente possa ter engolido pelas fezes. O oxigênio, se a gente for pensar, se a gente está respirando o tempo inteiro, ele é filtrado nos alvéolos, lá no meu pulmão. A luz solar, ela também é filtrada no nosso corpo através da pele. Só que aí tem um porém muito grande, gente. A questão é que o corpo humano não é um filtro seletivo. É nisso que as pessoas têm errado. Quem dera se eu pegasse um cosmético industrializado, sintético, cheio de conservantes, de estabilizantes de fórmula, cheio de mascarantes, cheios de aromatizantes. Quem dera se eu pegasse esse cosmético que é permeável, porque se ele não é permeável, se ele não vai penetrar, você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Concorda comigo? Você está lustrando um móvel. Então, você está comprando, acreditando nas promessas de permeação. Ora, mas a pele não vira para você e fala assim, ô cosmético, eu vou deixar entrar o aminoácido, as vitaminas, o cálcio que tem nele, tal, e os ruins vou bloquear, tá? Não vou deixar entrar. Quem dera se a nossa pele tivesse essa propriedade seletiva. Se passa, gente, se passa o veneno da cobra, se passa o colágeno, se passa lá o que for, o DMAI, se passa as outras vitaminas C, A e E, hidrolisada, quebrada, lipossolúvel, hidrossolúvel, em aerosol, aí falam dos veículos todos, enfim, também passam as substâncias sintéticas que foram adicionadas a este cosmético. Exceto, eu não introduziria e não abordaria aqui os riscos daquele produto que é 100% orgânico. Como é que eu sei, Divana? Um, pela própria formulação. E dois, há uma tendência muito grande, e isso já é uma onda que não é de hoje nos Estados Unidos, mas está demorando chegar no Brasil, e para mim faz parte da nova revolução, da nova estética do século XXI, são esses livres, 100% livres, assim como eu já estou produzindo nutracêuticos clean label, isentos de qualquer substância sintética, aromatizantes artificiais, tudo. Nós temos cosmético que é possível, inclusive, você comê-lo. Se eu posso comer o cosmético, é porque ele não vai fazer mal à minha saúde. Então, faço uma pergunta. Será que hoje você pode experimentar e comer teu filtro solar? O que daria? Ai, vai atacar as células do meu estômago e meu intestino. Já está atacando de forma invisível. Ah, você pode comer o seu sabonete, tomar o seu sabonete? Não, Divana, porque isso vai me intoxicar. Ora, me perdoa, então na tua pele não está intoxicando? Então, o nosso corpo não tem esse processo seletivo. Se permeia, permeia tudo, inclusive o que faz mal à saúde. É como no alimento. Eu tô comendo ali um produto industrializado.
né? Pode até que no rótulo daquele produto industrializado falar assim, rico em fibras, contém ômega, ótimo. Só que a bagunçada toda que também contém naquele rótulo, ele permeia e passa pelo teu intestino e cai na corrente sanguínea, porque ele não tem a capacidade de seleção. Penetrou, passou, acabou. E aí começam as intoxicações ocultas, silenciosas, que a gente não consegue identificar de imediato. E a gente tem que estar muito sensível, ter muito conhecimento, que é o que liberta a gente, é o conhecimento, é a verdade, para que a gente faça escolhas, tome decisões corretas e faça pequenas substituições no dia a dia. Ok? Faz sentido o que eu tô falando? Todo mundo concorda com o que eu tô falando? Isso aqui não é invenção minha, não. Isso é fisiologia, né? A pele, ela funciona assim, o corpo humano, de modo geral, como filtro. Por exemplo, você tá respirando ar poluído de Vitória aqui de Serra, e aí você fala assim, não, agora eu vou, fecha os seus olhos e tenta fazer o exercício comigo. Agora eu vou só puxar oxigênio. Vou deixar meu enxofre de fora. Você não consegue. Seu sistema respiratório, você não consegue filtrar o que vai respirar. A pele não consegue selecionar o que vai permear. O teu intestino não consegue selecionar o que é bom e o que é ruim e deixar passar. Até se você tiver com muitas bactérias, sua microbiota estiver fortalecida e reconhece partículas estranhas e tenta bloquear. O problema é se o intestino estiver danado. Se ele estiver inflamado e altamente permeável, vai passar tudo para o sangue. E o problema é chegar no sangue. E aí, gente, olha, a máquina biológica, o corpo humano, é brilhantemente dotado de uma versátil capacidade de adaptação e sobrevivência. Foi o que eu falei. Nosso corpo humano é o mesmo lá do passado. Lá do passado que não tinha ondas Wi-Fi, não tinha ondas de rádio nem de televisão, numa época que não existia micro-ondas, numa época que não existia o catatal de equipamentos estéticos e rádios frequências e rádios não sei o que, e ultrassons e tal, dos dias de hoje. Nós temos o mesmo corpo de uma época em que se ia na terra plantar e colher, não tinha supermercado, não tinha industrializados, não tinha enlatados, encaixotados, que tiravam o leite da vaca. Este é o mesmo corpo humano. Só que o que mudou nos dias de hoje com a industrialização, com a urbanização? Esse corpo está sofrendo, tentando nos adaptar a este meio. Gente, eu posso dizer isso com, assim, todas as letras, que esse corpo não está tentando se adaptar e sobreviver de uma forma light e tranquila. Ele está fazendo isso em condições o tempo inteiro de estresse, para mantermos vivos. E olha que a gente tem que agradecer muito por ainda chegar aos 70, 80 anos. Porque se lá no passado, que não tinha nada disso, né? Por isso que eu acredito piamente que se vivia 200, 300 anos. Porque se com essa bagulhada toda, com todas as intoxicações do dia de hoje, há quem chegue ainda a 110, imagina quando não tinha nada disso, que as nossas intoxicações eram muito menores. Eu vou listar aqui o tanto de coisa que intoxica a gente. Nós poderíamos ter muito mais longevidade nos dias de hoje. Por exemplo, essa adaptação explica por que um homem ou uma mulher abre uma lata de Coca-Cola e sobrevive. Por que ele não morre na hora? Se ela é altamente tóxica, se ela é altamente deletéria às minhas células, e não sou eu que estou dizendo isso não. Eu estou falando, eu poderia abranger aqui todos os refrigerantes, que inclusive tá fresquinho aí, a pesquisa com mais de 400 mil pessoas que foram acompanhadas durante anos, tomando 2 latinhas de refrigerante durante a semana. O estrago, a incidência de câncer, as pesquisas estão aí. Então, por que a pessoa, quando toma um veneno deste, né? E eu vou chamar de veneno, porque aquilo que não é alimento, aquilo que não nutre, é veneno, me perdoa. Se você quiser chamar de qualquer outra coisa, ai, Divana, mas é gostosa. Eu não tô dizendo que é ruim, né? Tem muitos venenos que são bons. E são justamente feitos para ser bom, para enganar a população. Então, por que este veneno não me mata e não me consome na hora? Por conta da capacidade de adaptação e sobrevivência. Mas esse corpo está pagando um altíssimo preço.
Ele não está fazendo isso de boa, não. Ó, Ed, toma aí sua Coca-Cola que eu te limpo aqui. Fica tranquila, tá tudo... Cara, ele tá sofrendo. Ele tá deixando de fazer outras funções. Aí você tá lenta, sua cognição tá péssima, seu humor naquele dia péssimo. E você não sabe. Por que aquelas coisas estão acontecendo? Porque existe um corpo lutando para sobreviver dentro de cada um de nós. Como é que explica uma pessoa fumar, por exemplo, um maço de cigarro num dia e ainda assim ser capaz de respirar? Por que não teria uma falência alveolar, bronquíolos, o pulmão, não lesaria tudo de uma vez, gente? Por que nós temos essa capacidade de adaptação? Mas a minha pergunta é, eu quero te fazer essa provocação. Até quando eu e você vamos continuar nos adaptando? Até quando o nosso corpo vai sofrer? Até quando eu vou fazer isso comigo mesma? Aí entra autoconhecimento, autocuidado, amor próprio, domínio próprio. Entra propósito, o que eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar. Entra um monte de coisas sabotadores no nosso dia a dia. É o que eu quero, é uma questão de decisão. Porque eu tenho certeza que você já leu milhares de coisas sobre isso, mas você ainda não tomou a decisão de largar, de desistir, de olhar para você, do autocuidado. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Então é claro que se o corpo muitas vezes não manifesta imediatamente essa inconveniência de ter que lidar com as substâncias e hábitos nocivos, em algum momento isso se torna cristalino. Em algum momento a conta do nosso corpo chega para pagar, gente. E muitas vezes, aqui em cima, ó, quando já é tarde para fazer algo a respeito. Até porque nesse dia, nesse movimento corrido, nessa época louca que nós temos vivido, nós temos ignorado os sinais da intoxicação. E a gente já tem procurado o médico quando a doença já está instalada, quando o negócio já está ficando feio. Porque a gente vai deixando, vai colocando outras prioridades na nossa frente. E esse corpo está lutando para sobreviver. Sim ou não? Como é que eu sei, Divana, que eu estou intoxicado ou estou intoxicada? Pelos sinais e sintomas que a gente vai falar. Só de você já me dizer que tem 3 da listagem que eu vou passar aqui, eu já vou te dizer, você está intoxicado. Agora, o que muda entre nós é o grau de intoxicação. Eu posso estar extremamente, muito, porque depende dos meus hábitos de vida. A pessoa que bebe, que fuma, né? A pessoa que come só industrializado, que não dorme bem, que perde noites em farra, né? E vive num estresse danado. Essa pessoa tem um grau de intoxicação muito maior do que aquela pessoa que busca hábitos de vida mais saudável, que também não está isento de estar intoxicada, porque se ela está respirando esse ar, algum grau de intoxicação ela tem. Porém, o corpo tem muito mais facilidade de processar e eliminar as toxinas. Então, diagnóstico clínico, pela sua história, a gente sabe se você está intoxicado ou não. Para comprovar isso, a gente faz exames de urina, exames de sangue, exame da saliva, né, mineralogramas, biorressonância, microscopia de campo escuro. Existem várias ferramentas, assim como os próprios sinais e sintomas podem me traduzir essa intoxicação. Vamos ver alguns deles? Olha só. Hipersensibilidade química. Eu ficaria aqui a noite inteira só dando vários exemplos de hipersensibilidade química. Eu conheço vários profissionais de estética, né, que por usar o mesmo creme para massagem há anos, começam a desenvolver uma dermatite nas mãos. Começam a ter processos, eczemas, começam a ter bolhas e fala, gente, o que está acontecendo? Será que é a luva que eu estou usando? Será que é o produto da minha casa que eu tô tomando banho, que eu tô usando? E às vezes é o creme. E talvez algumas de vocês estejam me ouvindo aí já vivenciaram essa experiência. Muita gente usa às vezes o mesmo filtro solar 4, 5 anos. Nunca teve nada. E de repente começa a aparecer erupções cutâneas. Coceira, ardência nos olhos. Ou seja, desenvolveu por acúmulo, por excesso diário, por tempo prolongado de exposição, uma hipersensibilidade química.
Tem gente que acontece isso com sabão em pó, com detergente, com amaciante, com sabonete, com shampoo, com cremes, com hidratantes, com filtro solar, enfim. Isso é um sinal de toxicidade. Por isso que a gente tem uma regrinha e fala assim que a cada 3 meses você deveria trocar suas maquiagens, trocar shampoo, condicionador, trocar desodorante, trocar filtro solar, trocar cosmético, trocar de marido. Tô brincando, marido não se troca, tá, gente? Então, a cada 3 meses nós devemos trocar para evitar a toxicidade, que é a hipersensibilidade química. Dor de cabeça e enxaqueca. Às vezes fala, gente, mas não tem motivo aparente nenhum para eu estar de dor de cabeça e enxaqueca. De novo, pode ser algum cheiro, alguma coisa que você está inalando, que faz parte da sua rotina e você nem está percebendo. Pode ser um amaciante da tua roupa que você nunca trocou. 20 anos que compra a mesma marca, da mesma corzinha, do mesmo cheiro, a mesma fragrância. Então, dor de cabeça do teu perfume que você está inalando. Dor de cabeça de um alimento que você está ingerindo e que o teu corpo está gritando, tentando te defender contra aquele alimento. Então, isso é sinal de toxicidade. Eu não posso ignorar isso, uma dor de cabeça. Ai, mas sabe o que é? Você jamais vai relacionar sua dor de cabeça com o seu perfume. Você vai falar que a dor de cabeça é por causa do seu patrão, porque tem conta para pagar, porque brigou com o marido, teu filho que é o abençoado, entendeu? Mas você não vai relacionar com essas coisas que a nossa mente, eu falei lá no início, foi programada para achar que nasceu para nos proteger, para nos defender, para nos deixar bonita, para levantar a nossa autoestima. Sinais de toxicidade, cansaço excessivo. Aí junta hormônio que a pessoa já toma. A mulher, principalmente anticoncepcional, né? Que já derruba todo o grau energético da pessoa. Compete com um pouco de testosterona que essa pessoa já tem. Ainda tá intoxicada, cansaço excessivo. Começa a aparecer dor muscular em tudo quanto é lugar, gente. Um dia é dor no ombro, na omoplata, é dor na coxa, é dor na cabeça do fêmur, é dor no joelho, nas articulações começam dor. Problemas digestivos, desde azia, refluxo, má digestão, gastrite. Alergias, aí eu boto todas as alergias, gente, cutâneas, respiratórias, alergias, de modo geral. Eu falo, meu Deus, por que hoje eu tô assim? Parece uma mancha vermelha na minha pele, olha essas bolinhas, esses carocinhos, por que tá dando um monte de foliculite, por que tá dando psoríase, por que tá dando... Sinais de toxicidade, depressão e ansiedade. Gente, se meu cérebro está bombardeado de toxina, ele deixa de fazer o que tem que fazer. Sabe para quê? Para combater isso. Aí, cara, todas as minhas curvas, meus impulsos elétricos, minhas sinapses são todas comprometidas. Para fala, para ouvir, para raciocinar, para comandar todos os órgãos do meu corpo, tudo. Começa a haver um conflito. E eu entro em depressão, ansiedade, ataques de pânico repentino, é sinal de toxicidade. Perda de memória. Você já não sabe, você tem 30 anos, não sabe mais onde botou a chave do seu carro. Tem uma coisa de errado aos 30 anos, isso. Aí isso já junta com, nossa, eu tento ler o livro, não consigo sair do primeiro parágrafo, eu tô tentando me concentrar no filme, concentrar numa mensagem do WhatsApp, eu tenho que ficar voltando e lendo ela 200 vezes, eu tô aqui fazendo um esforço, Edivana, para prestar atenção na sua live e tentar absorver o que você tá falando, porque eu sei que é importante, mas não tô conseguindo. Sinal de toxicidade. Confusão mental, sabe? Uma hora você quer, uma hora você não quer, uma hora você tá triste, alteração de humor, outra hora você tá alegre, uma hora você tá chorando, você tá dando gargalhada, você não sabe nem porquê. Dificuldade de aprendizado e fala. Aumento do estresse. Quanto mais toxinas vocês vão botando pra dentro, mais estresse. Porque o corpo, olha só que loucura. Eu coloco mais toxinas, inflamo mais. Meu corpo tem que sobreviver. Ele vai lutar com todas as forças para combater tudo isso. E toda vez que ele luta para me defender, ele me coloca numa condição de estresse. Aí não bastasse todas as toxinas, eu faço uma descarga de cortisol, descarga de adrenalina e começa a BO, bagunça orgânica. Então é um conjunto, é um ciclo. E só vai piorando o meu estresse. Então, olha, deixa eu falar, você já tem pelo menos 3 sintomas desse repetido semanalmente na sua vida, você já tem algum grau de toxicidade. Se você tiver 6,
seu grau já é de médio preocupante. Se você já tiver com todos esses daqui, minha amiga, teu grau inflamatório de toxicidade é nível crítico, tá? Então, olha, quando a gente tá intoxicado, começam os sintomas. Isso a gente chama da fase irritativa. O que é a fase irritativa? Você começa a perceber dor de cabeça todo dia, sonolência, queda da energia, uma alteração de humor, e você não procura o médico. Você relaciona qualquer outra coisa do seu dia a dia, menos a intoxicação. Você acha que é o meio, que são as pessoas, que é o governo, que é o mundo que tá contra mim, que é o salário que não sai, que tá atrasado, entendeu? Você não relaciona tudo que você tá vivendo, esses pequenos sintomas no dia a dia. É neste momento que nós deveríamos procurar o médico. É no momento para prevenir, porque a segunda fase, gente, é quando esses sintomas deixam de ser sintomas e entram na fase de enervação, ou seja, já se instala uma doença. Então, por exemplo, eu posso procurar uma gineco, uma endócrino e falar para ela, doutora, eu tô percebendo que meu cabelo tá caindo, minha unha tá fraca, eu tô meio indisposta, sonolenta. Ou seja, eu relatei sintomas e ela pedir a dosagem dos meus hormônios, por exemplo, tireoidianos, e verificar que eles não estão ainda alterados, mas já mostrar indícios lá nos meus meus anticorpos, sei lá onde, de falar assim, Divana, você está com sinais disso, vamos cuidar já com a alimentação, corrigindo dessa maneira os seus hábitos, ponto. Agora, sabe o que acontece? É a pessoa deixa os sintomas todos acumularem, chega na médica, faz o exame e aí vem o diagnóstico já. Quando o médico pega o papel dele, já diagnostica, pessoal, você está hipertenso, você está pré-diabético, você tem hipo ou hipertiroidismo, você está com esteatose hepática, gordura no fígado. Ou seja, quando chega o diagnóstico, nós entramos na segunda fase da instalação agora da doença. Então, tudo que era um mero sintoma antes, você já tem um diagnóstico. E aí, qual é o problema? É que faz? Tenta remediar o problema. Dificilmente a medicina tradicional conservadora vai na causa. Ele não vai saber a causa, vai procurar saber qual é a causa. Ah, a causa é porque você tá com anemia. Tá, mas eu tô anemia por quê? Por que meu ferro tá baixo? O ferro tá baixo no sangue, dentro da célula. Quem tá roubando o ferro? Quem tá sequestrando o ferro? Dizer que a anemia é a causa, gente, é a mesma coisa que dizer que a causa é hipotiroidismo. Eu tenho que mergulhar a nível micro e dentro do ser humano para descobrir qual é a causa. Será que é um parasita? Tem que matar esse parasita, tem que neutralizar, tem que mandar ele para o lugar dele, de onde ele nunca devia ter saído? É um metal tóxico que se deslocou de um ponto A para um ponto B? Então, aí introduz um monte de medicamento para remediar e não vai na raiz do problema. O que começa a acontecer? Um problema vai gerando outro, que vai gerando outro, e já tem até sátira, textos nas redes sociais sobre que eu comecei com um remédio para isso, foi parar no segundo, já tem 10, 20, 50, enfim, a dependência medicamentosa que é extremamente intoxicante. Todo medicamento que se propõe e pode temporariamente resolver ou parcialmente remediar temporariamente um problema, causa um outro processo de intoxicação. Então, olha só. Eu tenho que procurar na fase irritativa. Não ignore nenhum tipo de sintoma. Ai, comecei a perder urina na calcinha, na cueca. Cara, isso não é normal. Vai procurar. Ah, não, mas eu já vou procurar quando já não é só urina, já tá o sangue com o negócio feio. Não, gente. Então a gente não pode ignorar que o nosso corpo fala. E ele tá dando sinais. Quais são os sinais? Pega um teu caderninho e anota. Que sinais teu corpo tem dado para você diariamente, você tem ignorado. É fraqueza, é dor. E aí, gente, a gente entra no processo de detoxificação, que infelizmente popularizou-se e as pessoas usam como desintoxicação. Mas para tirar esses excessos de toxinas do nosso corpo, isso acontece principalmente fígado e intestino. Todas as células são capazes de fazer detoxificação, Divana? Sim, mas
Os dois maiores órgãos é fígado e intestino. Ou seja, é um processo biológico que busca reduzir o impacto negativo das toxinas no meu corpo. E a principal coisa que o fígado vai fazer é tentar, primeiro, diminuir o tamanho da partícula e torná-la solúvel, para que eu possa eliminar tanto pela urina, quanto pela bile, quanto pelas fezes. Eu preciso quebrar em micropartículas aquelas toxinas e ainda solubilizá-la. E todo este processo depende do meu fígado, do meu intestino para expulsar. E eu, então, tenho uma informação muito importante. Tem um órgão, uma célula no nosso corpo, que ela é responsável em estocar. Se não tem para onde ir, ela fala assim, manda para mim que eu dou um jeito. Vocês sabem quem é essa célula? Que de repente fala assim, ó, não tem mais para onde ir não, já tá cheio aí osso, já tá cheio aí músculo, fígado, você tá lotado. Pode mandar para mim que eu dou um jeito de empacotar aqui, invasar e acumular. E essa célula se chama célula adiposa. A gente pensa que o nosso tecido adiposo só armazena gordura. Quem dera! Esse seria um dos menores dos nossos problemas, sabia? Só que grande parte das toxinas do nosso corpo, que a gente não está conseguindo, nem o fígado, nem o intestino, a gente não está conseguindo expelir suficientemente pela urina, pelas fezes, pelo suor, nada, começa a ser depositado no tecido adiposo. E quanto mais tecido adiposo uma pessoa tem, mais sacolinhas estocadoras de toxinas essa pessoa tem. Então, quanto maior o sobrepeso, quanto mais obesa uma pessoa está, maior é o grau inflamatório celular dela. Mas, Ed, eu não sinto nada hoje, ainda não, graças a Deus. Mas a tendência é evoluir para sentir. Porque se eu tenho esse excesso de gordura, eu tenho excesso de inflamações, excesso de toxinas. Aí vem a minha pergunta, então, para você que é cliente, paciente de uma clínica de saúde, de estética, você que está pensando em submeter a tratamentos estéticos de alto impacto, você que está pensando em submeter aquele equipamento, a cosmetologia que fala que vai quebrar todas as suas gorduras em 20%, 30% numa única sessão, tal. Excelente. Você rompe a membrana da célula, porque a única coisa que tira a célula de dentro do corpo humano ainda é a lipoaspiração, mas ainda tira agredindo e rompendo outras, fazendo extravasamento das suas toxinas no tecido e na corrente sanguínea. Ponto. Os outros estimulam permeabilidade, os outros estimulam lipólise, outros fazem apoptose, ruptura. E para onde vão todas as toxinas? Porque a gordura, muita gente já explicou para onde vai, né? A gente já sabe que não sai nas fezes e não sai na urina. A gordura, ela é reutilizada pelas células musculares para gerar energia, ok? Mas e as toxinas? Para eu fazer essa desgrameira toda, romper um monte de célula adiposa, induzir a isso, eu preciso de um fígado, intestino limpo, funcionando para dar conta de pegar todas as toxinas e jogar para fora. A minha pergunta é, antes de se submeter a algum desses tratamentos, antes de deitar para fazer algo de impacto, que rompe, que diz que rebenta, que diz que explode, que diz que tá... A minha pergunta é, limparam o teu intestino e o teu fígado antes? Observaram qual era o grau de intoxicação que você, como ser humano, homem, mulher, independente da sua idade, você está? Avaliar o teu comportamento metabólico, se há sinais, sintomas de intoxicação. Será que o meu sistema linfático, que precisa estar íntegro, potente nessa hora, não já está sobrecarregado de tanto lixo e tanta toxina? Porque, gente, por mais que eu faça uma lipo, por mais que eu faça um estímulo acentuado, não só gordura vai sair do tecido adiposo. A gordura vai ser usada como fonte de energia. Mas e as toxinas? Não vão ser usadas como fonte de energia, não. Elas têm que ser eliminadas. Para ser eliminado, eu preciso de um fígado e um intestino sem sobrecarga, prontos para poder eliminar. E se eles já estiverem sobrecarregados, cheio de gordura hepática,
Se meu intestino estiver em desbiose, todo inflamado, cheio de flatulência, gases, um dia diarreia, 5 dias de constipação, do que adianta? Para onde vão todas as toxinas, por exemplo, de um emagrecimento? Para onde vão? Qual é o grau de importância que a área médica, a área nutricional, a área de quem está fazendo programas de emagrecimento, fazendo estética, submetendo a isso, tem cuidado da desintoxicação? Aí você sai barriga chapada, sem culote, sem celulite, linda, peito levantado, bumbum lá em cima, braço que não tá mais flácido, nada, excelente. E olha que às vezes usou um monte de cosméticos que tem parabenos, que tem intoxicantes, que não sabe fazer seleção. Deixa permear tudo, ok? A minha pergunta é, e depois, nos dias seguintes? Será que começa uma dor de cabeça? Será que começa falta de concentração e memória? Será que compromete o meu sono? Mas a gente nunca vai relacionar nada disso àquilo que me deixou mais bonita e que aparentemente resolveu a minha queixa e que levantou minha autoestima. Só que essa é a visão da nova estética do século XXI. Será que o que eu estou sendo submetida, além de me trazer um resultado estético que eu quero, que eu procurei, que eu desejo, tem me trazido saúde a médio e longo prazo? Esta é a minha pergunta. É isso que eu vou esclarecer nas próximas lives para vocês. Hoje a gente está falando de intoxicação, mas vai ter uma live só sobre equipamento, uma live só sobre cosmético, uma live só sobre ondas eletromagnéticas. Porque a primeira coisa que um bom profissional com uma visão sistêmica, que conhece este mecanismo, deve fazer é propor qualquer desintoxicação a você e a mim antes de qualquer procedimento, inclusive cirúrgico, inclusive bariátrico, inclusive de uma lipoaspiração. Porque as pessoas só estão preocupadas para onde a gordura vai. Mas e um monte de lixo que estava dentro da célula adiposa? Tá indo para onde? Para o seu cérebro? Será que foi para o teu pâncreas? Será que essas toxinas estão armazenadas dentro do seu músculo, te causando um monte de cãibra, fraqueza muscular? Para onde foram esses lixos? Se o seu intestino não consegue eliminar e nem o teu fígado. Aí começa o grande problema de saúde pós-tratamentos estéticos. Mas, gente, eu não estou dizendo de todos, nós vamos dizer em específico alguns. E que cuidados, que substituições nós podemos fazer. Então, olha, o que nos intoxica de forma visível? A alimentação industrializada, um monte de nome estranho. Álcool, cigarro, drogas. Cosméticos, então fiquem atentos. Evitem usar todo e qualquer tipo de cosmético que tenha conservante, principalmente da família de parabenos, que já tem vários estudos relacionados ao câncer de mama. Pasta de dente, por exemplo, opte por uma que não tenha flúor nem triclosan, que são substâncias ligadas, por exemplo, à doença no fígado, cirrose e tumores pelo corpo. Então, pasta de dente tem que ser sem flúor. A pasta de dente, a gente vai ter no momento da aula de cosmetologia, eu vou mostrar para vocês como é que surgiu a pasta de dente, quem foi o grande visionário que inventou a pasta de dente, ficou bilionário com isso e acharam que isso é um hábito que a gente devia usar, mas com flúor. E tem várias doenças já relacionadas a isso. Tintura de cabelo intoxica o ser humano com chumbo. Você acha que você está ali passando no couro cabeludo, um está permeando através do couro cabeludo, 2, você está inalando. Quem vive fazendo, como é que é o nome daquele que tem um cheiro insuportável no salão, que as pessoas usam até máscara, Carmen? Fazem progressiva. Gente, você está inalando tudo aquilo, e aquilo rico em metais, que está intoxicando o corpo. Shampoos e condicionadores e produtos pré e pós-barbear. Evitar os que têm parabenos, responsável por aumentar câncer de mama, e etileno glicose em sua composição. Vai lá e corre. Dá uma olhada depois nos seus produtos. E Edivana, é verdade, cara, eu lavo o shampoo, cabeça todo dia, é um produto, não é uma coisa que a gente está usando, gente, uma vez a cada 3 meses, uma vez no ano. Nós estamos falando de coisas rotineiras ou se não diárias. Desodorante, o seu desodorante, gente, tem parabeno, seu desodorante tem alumínio, está relacionado hoje a vários linfomas, a vários tipos de câncer.
Medicamentos são intoxicantes. Quanto mais livre de medicamento o ser humano puder ficar e viver, melhor, mais anos ele vai viver na vida. Porque o medicamento ele é remédio, ele é para remediar, ele não é para curar, não é para tratar. Vacinas, vacinas. Caraca, gente, a gente toma vacina achando que ela é para, né, criar o nosso reforço e nos dar imunidade. E muitas dessas vacinas nos intoxicam. Utensílios plásticos. Nada que é plástico pode ser aquecido, nada. Tomar café, chá quente em coisa plástica, jamais. Água, né, em garrafas plásticas que aqueceram dentro de um carro. Vocês já leram isso várias vezes. Alumínio. Na próxima aula, próximo encontro nosso quinta-feira, nós vamos falar dos metais. Eu vou falar do alumínio e o Alzheimer. Quantas coisas de alumínio nós usamos diariamente? Muita, gente, muita. Produtos químicos de uso diário, os cosméticos que você está usando na clínica naquela toda semana, água contaminada, ingestão de peixe, fruto do mar, pescado. Hoje, muita gente deixou, né, virou vegano, estão deixando de comer, por exemplo, carne, vegetariano, né? E às vezes falam assim, não, vou deixar de comer a carne vermelha, branca, vou comer só peixe. E estão jogando força em peixes e frutos do mar, de baías contaminadas e que foram criados em cativeiro e estão sendo intoxicados por mercúrio. Tony Robbins foi um deles e que deu um testemunho quando ele esteve aqui agora no Rio de Janeiro no mês passado, do problema sério de saúde que ele teve por intoxicação por fazer dieta mediterrânea. Por quê? Qual a procedência desse peixe? Como ele foi cuidado? Então, o que nos intoxica, e aí não bastasse de forma visível, que a gente tem poder, eu posso trocar o meu cosmético, eu posso trocar minha tintura de cabelo, eu tenho o poder de escolher um shampoo e condicionador natural, Edivana. Eu posso tentar diminuir meus medicamentos, não por conta própria, ainda mais se eles forem prescritos pelo médico, mas isso em conjunto, mudando os hábitos de vida. Eu posso buscar um desodorante que vende em lojas de produtos naturais, substituir, por exemplo, o leite de magnésio, o desodorante. Se eu posso, você tá vendo que eu não preciso deixar de me cuidar, de ser uma pessoa higiênica, mas eu tenho grandes substituições inteligentes que já foram estudadas, porque os outros causam problema de saúde. Não bastasse isso, gente, o que nos intoxica de forma invisível? Metais pesados, que vai ser a nossa aula da próxima, ligas e amálgamas. Você tem amálgamas dentárias, aquelas metálicas ainda? Uma das grandes fontes de liberação de mercúrio na nossa corrente sanguínea ligada a vários tipos de câncer. Exposição a inseticidas, agrotóxicos, isso é tudo invisível, parasitas, radiações eletromagnéticas, tem Wi-Fi, perto da sua casa tem ondas de rádio, né, internet, as ondas eletromagnéticas, micro-ondas, raio-x, ultrassom. Cara, nós vamos falar de tudo isso. O estresse é invisível e tá nos intoxicando. Eu falei, porque se eu tô estressado, eu tô colocando meu corpo em situação de sobrevivência, poluição. Ou seja, não bastasse tudo que eu sei, que eu posso ter controle, tem coisas que fogem do nosso controle. Mas que eu também posso me imunizar. Eu posso me defender com algumas estratégias, que é o que a gente vai discutir no nosso próximo encontro. Então, vocês estão começando a ver, desde a minha primeira reunião, desde o nosso primeiro meet, que nunca foi por fora, gente. O problema sempre foi por dentro. Sempre foi de dentro para fora. E é lá que a nova estética do século XXI se propõe a agir. Não é mais ficar